E se eu te contasse que a faxineira que você mal nota todos os dias, na verdade tem diploma, e fala 5 idiomas fluentemente, um milionário estava prestes a perder um negócio milionário porque seu tradutor faltou numa reunião decisiva com investidores americanos. Quando tudo parecia perdido, sua empregada doméstica apareceu servindo café e começou a traduzir para o inglês com fluência nativa, salvando o acordo mais importante da vida dele. Conta pra gente de onde você está assistindo, deixa sua cidade aí nos comentários. E se essa história te surpreendeu como surpreendeu, a gente se inscreve no canal e deixa aquele like para mais pessoas descobrirem essa transformação incrível. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas de mármore italiano, desenhando sombras alongadas sobre a mesa de jacarandá, onde Inácio Vasconcelos revisava pela 10ª vez os contratos. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta de couro preto, enquanto seus olhos se moviam entre os documentos e o relógio de parede, que marcava implacavelmente a passagem do tempo. Em 15 minutos, os investidores americanos cruzariam a soleira de sua mansão nos jardins e o tradutor ainda não havia chegado. Às vezes são as palavras que não conseguimos pronunciar as que mais precisamos dizer, refletiu Inácio, lembrando-se da frase de seu pai fundador do Império Hoteleiro, que agora pendia de um fio invisível tecido com promessas em um idioma que ele mal compreendia. A campainha ressoou com eco imperioso pelos corredores de mármore. Cedo demais, Inácio sentiu uma gota de suor deslizar por sua têmpora enquanto ajeitava o terno Armani e compunha seu melhor sorriso de negociador. Aos 52 anos havia construído sua fortuna com a mesma determinação com que agora tentava ocultar seu crescente pânico. Sem tradutor, esta reunião se transformaria em sua ruína profissional. Senhor, os investidores de Nova York chegaram, anunciou Arnaldo, o mordomo, com a formalidade que caracterizava o pessoal da residência Vasconcelos. As portas do salão principal se abriram para revelar 3 homens de ternos impecáveis e olhares analíticos. Robert Williams, o principal acionista, estendeu sua mão com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mr. Vasconcelos, it's a pleasure to finally meet you in person, disse Williams com um sotaque nova-iorquino cortante, como o fio de uma navalha. Inácio apertou sua mão com firmeza ensaiada, enquanto as palavras em inglês flutuavam incompreensíveis ao seu redor. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando as poucas frases em inglês que lembrava de seus anos universitários. The pleasure is mine, respondeu com um sotaque pesado, sentindo como cada sílaba traía sua insegurança. Os minutos seguintes transcorreram em uma nebulosa de gestos exagerados e sorrisos tensos. Inácio servia uísque escocês de 30 anos, enquanto tentava explicar com sinais as vantagens de investir em seus resorts em Fernando de Noronha. As expressões dos americanos transformavam-se gradualmente de cortesia profissional para confusão e finalmente para uma impaciência mal disfarçada. Perhaps we should reschedule when your translator arrives, sugeriu Williams, consultando seu Rolex com um gesto que deixava claro que seu tempo valia milhões. Foi então que a porta lateral se abriu silenciosamente. Uma mulher de meia-idade, com um uniforme cinza discreto e um rosto sereno emoldurado por cabelos grisalhos prematuros, entrou carregando uma bandeja de prata com xícaras fumegantes de café coado no pano. Inácio mal olhou para ela. Iracema Linhares trabalhava em sua casa há 2 anos, movendo-se como uma sombra eficiente entre os espaços de sua vida cotidiana, invisível como costumam ser as pessoas de serviço para quem está acostumado a tê-las. Café coado no pano, senhor, murmurou ela, colocando as xícaras sobre a mesa com movimentos precisos. Foi então que Williams fez um comentário sobre o aroma-palavras em inglês que ficaram suspensas no ar como bolhas prestes a estourar. Para surpresa de todos os presentes, especialmente de Inácio Iracema, respondeu em um inglês fluente e melodioso. It's traditional Brazilian coffee, Mr. Williams. We brew it using a cloth filter, a family recipe from Minas Gerais. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a neblina nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Inácio olhou para sua empregada doméstica como se a visse pela primeira vez. Os americanos, aliviados por finalmente encontrar alguém que falasse seu idioma, direcionaram imediatamente suas perguntas a ela.
Iracema olhou para Inácio, uma pergunta silenciosa em seus olhos escuros. Naquele instante suspenso entre o desastre e a salvação, Inácio assentiu levemente uma autorização nascida do desespero. Mr. Montero would like to present his vision for the expansion of Tesouros Tropicais Resorts. Começou Iracema, sua voz adquirindo uma segurança profissional que contrastava com seu uniforme. If you allow me, I can translate for him. Enquanto o sol terminava de se esconder atrás dos edifícios dos jardins, naquela sala luxuosa, produziu-se uma inversão sutil da ordem estabelecida. A empregada invisível se tornava a voz do poderoso, e o poderoso descobria que, às vezes, as maiores riquezas podem estar escondidas bem à vista, como tesouros enterrados no quintal de nossa própria casa. O amanhecer encontrou Inácio sentado, no terraço de seu escritório privado, contemplando o perfil de São Paulo, que despertava entre brumas de poluição e promessas. A reunião da noite anterior havia sido um sucesso retumbante graças à intervenção inesperada de Iracema. Os americanos haviam assinado uma carta de intenções antes de partir, garantindo um investimento inicial de $20 milhões para a expansão de tesouros tropicais. O café esfriava na xícara de porcelana francesa, enquanto Inácio repassava mentalmente os acontecimentos. Pela primeira vez em 2 anos, perguntava-se quem realmente era a mulher que limpava sua casa, servia suas refeições e aparentemente dominava o inglês com uma fluência que ele, com todo o seu dinheiro e educação privilegiada, jamais havia conseguido. O som de passos suaves interrompeu seus pensamentos. Iracema apareceu com uma bandeja de café da manhã, seu rosto tão impassível como sempre, como se na noite anterior nada extraordinário tivesse acontecido. Bom dia, senhor, disse ela, colocando o café da manhã sobre a mesa de ferro forjado. Precisa de mais alguma coisa. Inácio a observou com curiosidade renovada. Sob a luz natural da manhã, notou detalhes que havia ignorado durante anos, a postura perfeita, o vocabulário cuidadoso, mesmo em frases cotidianas. As mãos com dedos longos, mais próprias de uma pianista que de uma empregada doméstica. Sente-se, Iracema, ordenou indicando a cadeira à sua frente. A surpresa cruzou brevemente o rosto da mulher, antes que a máscara de profissionalismo voltasse ao seu lugar. Sentou-se recatadamente na borda da cadeira, as mãos quietas sobre seu colo. Ontem à noite você salvou meu negócio, começou Inácio estudando cada microexpressão no rosto dela. Por que nunca mencionou que falava inglês? Iracema levantou o olhar e por um instante Inácio vislumbrou em seus olhos uma complexidade que contradizia a simplicidade de seu uniforme. O senhor nunca perguntou, respondeu com simplicidade. Embora houvesse algo mais em seu tom, uma dignidade contida que era intrigante. Onde aprendeu a falar assim? Não é apenas inglês básico. Você entendeu termos financeiros jurídicos? Um breve silêncio, como se estivesse calculando quanto revelar. Tive oportunidades educacionais na minha juventude, senhor. Inácio inclinou-se para a frente, subitamente fascinado pelo mistério que se desenvolvia à sua frente. Preciso que seja mais específica, Iracema. Se vamos trabalhar juntos, devo saber com quem estou lidando. A palavra juntos ficou suspensa entre eles, mudando sutilmente a dinâmica de poder. Já não era uma ordem de um empregador à sua subordinada, mas uma proposta entre potenciais colaboradores. Iracema pareceu considerar por um momento antes de falar. Estudei linguística e literatura inglesa na USP. Tenho um doutorado em comunicação intercultural. Fez uma pausa antes de acrescentar. E morei nos Estados Unidos durante minha infância. O inglês foi praticamente meu primeiro idioma. A revelação caiu como uma pedra em águas tranquilas, expandindo ondas de espanto. Inácio recostou-se em sua cadeira processando a informação. Sua empregada doméstica, a mulher que havia limpado seus banheiros e passado suas camisas durante 2 anos, possuía credenciais acadêmicas superiores às suas. Por que está trabalhando como empregada doméstica? A pergunta saiu mais brusca do que pretendia, carregada de incompreensão. Uma sombra cruzou o rosto de Iracema e pela primeira vez Inácio viu dor naqueles olhos habitualmente inexpressivos. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, Sr. Vasconcelos, respondeu ela, sua voz firme,
apesar da emoção contida. Cortes orçamentários na universidade, uma doença na família, dívidas acumuladas. Às vezes, nossas circunstâncias nos obrigam a tomar caminhos que nunca imaginamos. Nesse momento, o telefone de Inácio vibrou com insistência. Era Robert Williams solicitando uma videochamada de acompanhamento. O pânico familiar retornou momentaneamente, até que seus olhos encontraram os de Iracema. Preciso que me ajude com esta ligação. Disse não como uma ordem, mas como um pedido. Iracema assentiu e, enquanto se levantava para se preparar, Inácio acrescentou: depois quero que conversemos sobre sua nova posição na empresa. A máscara profissional de Iracema escorregou por um instante, revelando um espanto genuíno. Pela primeira vez na mansão, Vasconcelos, empregador, e empregada se olharam realmente, reconhecendo-se mutuamente como o que eram duas pessoas, enfrentando um ponto de inflexão inesperado em suas vidas entrelaçadas. As circunstâncias nos disfarçam, pensou Inácio, enquanto observava Iracema transformar-se sutilmente diante de seus olhos. Mas são as crises que revelam quem realmente somos por baixo das aparências. O eco de saltos de grife anunciou a chegada de Lavínia Vasconcelos, muito antes que sua figura esbelta aparecesse no batente da porta do escritório. Aos 48 anos, a esposa de Inácio mantinha a elegância aristocrática de seus ancestrais de Porto Alegre e a determinação de quem passou a vida definindo espaços sociais com a precisão de um arquiteto. É verdade o que Joana me disse. Perguntou sem preâmbulo, seus olhos cor de âmbar fixos em seu marido. Você colocou a moça da limpeza para negociar com os americanos. Inácio suspirou, antecipando a tempestade que se aproximava. Havia 3 dias desde aquela primeira reunião, e Iracema já tinha participado de mais 2 videochamadas com os investidores, demonstrando não apenas domínio do inglês, mas uma surpreendente compreensão de finanças internacionais. Não, é a moça da limpeza, Lavínia. O nome dela é Iracema, e acontece que ela tem um doutorado em comunicação intercultural. Respondeu consciente de que tais credenciais significariam pouco para sua esposa, cujo mundo se dividia entre os que serviam e os que eram servidos. Lavínia deixou-se cair elegantemente no sofá de couro italiano, sua saia de seda, acomodando-se perfeitamente ao seu redor, como se até mesmo a gravidade respeitasse seu status social. Pelo amor de Deus, Inácio, você está se ouvindo. Um doutorado. Se ela tivesse tais credenciais, acha que estaria limpando nossos vasos sanitários. Sua risada cristalina continha o fio de gerações de privilégio inquestionado. Certamente está manipulando você para conseguir um aumento. Inácio massageou as têmporas, onde uma dor pulsante começava a se instalar. Investiguei Lavínia. Tudo é verdade. Ela foi professora universitária, até que os cortes orçamentários e uma crise familiar a obrigaram a buscar outros trabalhos. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Lavínia estudou seu marido com o olhar calculista que havia aperfeiçoado em décadas de navegação pelas traiçoeiras águas da alta sociedade brasileira. Suponhamos que seja verdade, concedeu finalmente. O que pretende fazer? Transformar a empregada em executiva. Imagina o que dirão no Clube Pinheiros. A família Vasconcelos será o assunto das colunas sociais. Antes que Inácio pudesse responder, a porta se abriu e Teodoro, seu filho de 28 anos, entrou com a energia despreocupada que caracterizava o herdeiro de um império construído por outros. Pai, preciso que me empreste. Deteve-se ao notar a tensão no ambiente. Estou interrompendo algo. Seu pai decidiu promover a empregada doméstica à executiva internacional, explicou Lavínia com tom mordaz. Aparentemente nossa, Cinderela fala inglês. Teodoro, cujos estudos de arquitetura na Fundação Getúlio Vargas o haviam exposto a ideias mais progressistas que as de seus pais, pareceu genuinamente intrigado em vez de escandalizado. Está se referindo a Iracema? Perguntou, e algo na maneira como pronunciou seu nome fez com que Inácio observasse seu filho com renovada atenção. Ouvia falando inglês pelo telefone há alguns meses. Soava bastante fluente. E não disse nada, questionou Inácio surpreso. Teodoro deu de ombros um gesto que combinava o despreocupado juvenil com certa culpa. Não me pareceu importante.
Além disso, ela parecia querer manter isso em privado. Estava no jardim dos fundos, acreditando que ninguém a escutava. Lavínia levantou-se com um movimento fluido, a decisão brilhando em seus olhos. Isso é absurdo. Se você precisa de um tradutor, contrate um profissional. Alguém com as conexões adequadas de uma boa família. Os Williams confiam nela, respondeu Inácio com firmeza. E neste momento isso vale mais que qualquer sobrenome ilustre. A tensão entre ambos era palpável. O casamento de conveniência, que havia funcionado durante décadas, começava a mostrar rachaduras sob a pressão desta mudança inesperada na dinâmica familiar. O som de uma notificação interrompeu o duelo de olhares. Inácio verificou seu telefone, um e-mail de Robert Williams, confirmando a transferência do primeiro pagamento. 20 milhões de dólares acabavam de chegar às contas de tesouros tropicais. A reunião com o conselho diretor é amanhã, anunciou Inácio guardando o telefone. Iracema estará lá como minha assistente e tradutora oficial. Lavínia o olhou como se não reconhecesse o homem com quem havia compartilhado meia vida. Faça o que quiser, Inácio. Mas não diga que não avisei quando tudo isso explodir na sua cara. Com essas palavras saiu da sala deixando atrás de si um rastro de perfume francês e desaprovação aristocrática. Teodoro permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de perguntar. Ela realmente tem um doutorado. Inácio assentiu, observando seu filho com curiosidade. Por que tanto interesse, Teodoro? O jovem arquiteto desviou o olhar para a janela, onde São Paulo se estendia como um organismo vivo sob o céu da tarde. Simples curiosidade, respondeu com uma leveza, que não enganou seu pai. Nem todo dia você descobre que as pessoas são muito mais do que aparentam. Quando Teodoro saiu, Inácio ficou sozinho com seus pensamentos e uma verdade que começava a assimilar. Às vezes, as decisões mais transcendentais de nossas vidas nascem dos momentos mais inesperados, como pequenas pedras que, ao cair em águas tranquilas, geram ondas que eventualmente transformam toda a superfície. O restaurante DOM resplandecia com sua elegância minimalista, enquanto os executivos de tesouros tropicais ocupavam a mesa principal. Era a primeira aparição pública de Iracema como assistente executiva de Inácio, e a tensão subjacente era tão elaborada quanto os pratos de autor que desfilavam à sua frente. Iracema havia abandonado o uniforme cinza por um terno-saia azul marinho, que, embora simples, revelava uma elegância natural que ninguém havia notado sob o disfarce da servidão. Seu cabelo, agora solto do habitual rabo de cavalo, caía em ondas, suaves ao redor de um rosto que, liberado do peso da invisibilidade, mostrava uma beleza serena e madura. Os membros do conselho diretor, todos homens de sobrenomes antigos e fortunas herdadas, observavam com desconcerto mal dissimulado como a mulher que meses antes lhe servia café agora tomava assento junto ao presidente da companhia. Apenas Gervásio Mendonça, o diretor financeiro e amigo de infância de Inácio, parecia genuinamente divertido com a situação. Então, senhora Linhares, começou Gervásio depois que os garçons serviram o tacacá com jambu. Inácio nos diz que, além de inglês, domina outros idiomas. Iracema sorriu com modéstia sua postura, refletindo uma dignidade que parecia ter se mantido intacta mesmo durante seus anos de trabalho doméstico. Falo francês e italiano e tenho conhecimentos básicos de mandarim, respondeu com voz serena, provando delicadamente o tacacá. Delicioso como sempre. Impressionante, comentou Gervásio, ignorando os olhares reprovadores dos outros executivos. E onde adquiriu tais habilidades? Na Universidade de São Paulo, principalmente, explicou ela. Embora o inglês eu tenha aprendido durante minha infância nos Estados Unidos, onde meus pais trabalharam como acadêmicos visitantes. Um silêncio incômodo desceu sobre a mesa. A revelação de suas origens acadêmicas contrastava dolorosamente com o menosprezo silencioso que havia suportado durante anos. Inácio, percebendo a tensão, interveio estrategicamente. Iracema foi fundamental nas negociações com Williams. Sua compreensão do mercado americano nos deu vantagens que nem mesmo nossos consultores haviam contemplado. A conversa derivou para temas empresariais.
Mas Inácio notou como Iracema navegava no diálogo com uma inteligência sutil que ia além da tradução de idiomas. Lia as intenções por trás das palavras, antecipava objeções, suavizava tensões com observações precisas. Era como observar uma mestra de xadrez vários movimentos à frente de seus oponentes. Do outro lado da mesa, Otávio Buarque, o mais conservador dos diretores, mal ocultava seu desdém. Tudo isso é muito pitoresco, comentou com um sorriso, que não alcançava seus olhos. Mas me pergunto se não estamos confundindo os papéis aqui. Uma coisa é traduzir e outra, muito diferente, é participar de decisões estratégicas. A temperatura emocional da mesa desceu vários graus. Iracema manteve sua expressão serena, mas Inácio pôde perceber como seus dedos se tensionavam ligeiramente ao redor da taça de vinho. Otávio, interveio Inácio com um tom cordial mas firme. Iracema tem um doutorado em comunicação intercultural e uma compreensão dos mercados internacionais que está nos abrindo portas que levávamos anos tentando atravessar. Não confundamos. Papéis, efetivamente seu papel agora é nos ajudar a expandir internacionalmente. Buarque abriu a boca para replicar, mas foi interrompido pela chegada dos Williams ao restaurante. Robert Williams, acompanhado de sua esposa, avançou para sua mesa com a confiança de quem sabe que sua presença causa impressão. Inácio, exclamou o americano. What a pleasant surprise! O que se seguiu foi uma demonstração perfeita de por que Iracema havia passado de empregada a executiva em questão de dias. Com fluidez impecável, mediou entre ambos os grupos traduzindo não apenas palavras, mas contextos culturais, suavizando as arestas de duas formas muito diferentes de fazer negócios. Quando os Williams se despediram, prometendo-lhes uma visita aos seus escritórios em Nova York, o ambiente na mesa havia mudado sutilmente. Até mesmo os mais céticos haviam presenciado o valor tangível que Iracema aportava. De volta à limusine enquanto atravessavam uma cidade que se transformava sob as luzes noturnas, Inácio rompeu o silêncio contemplativo. Você se saiu bem esta noite. Iracema olhou pela janela, observando como as ruas de sua cidade natal desfilavam diante de seus olhos. Ruas que havia percorrido como estudante brilhante, como professora universitária, como empregada invisível e agora como algo novo que ainda não tinha nome. Obrigada pela oportunidade, respondeu finalmente. Mas ambos sabemos que isto é apenas o começo. Há muito território inexplorado pela frente. Inácio assentiu, compreendendo que ela não se referia unicamente aos negócios internacionais. Ambos estavam adentrando um novo território em suas vidas, redefinindo quem eram e o que podiam chegar a ser além das etiquetas impostas pela sociedade e pelas circunstâncias. Os territórios inexplorados sempre escondem perigos, comentou. Inácio pensando nas reações de Lavínia do Conselho da Sociedade Brasileira que os rodeava. Mas também tesouros que não poderíamos imaginar permanecendo em terreno seguro. No silêncio que se seguiu, ambos contemplaram a cidade de contrastes, que se estendia diante deles, reflexo perfeito de suas próprias vidas contraditórias, a riqueza e a carência, o poder e a servidão, as máscaras sociais e as verdadeiras identidades ocultas sob camadas de expectativas alheias. Às vezes, pensou Inácio, enquanto a limusine deslizava silenciosamente pelas avenidas noturnas, a verdadeira viagem não consiste em descobrir novas terras, mas em ver com novos olhos os territórios que acreditávamos conhecer. O escritório de Inácio, no 302º andar do edifício Itália, oferecia uma vista panorâmica do Parque Ibirapuera, que contrastava com a atmosfera tensa que reinava naquela manhã. À sua frente, Iracema permanecia de pé, uma figura de dignidade contida enquanto escutava a proposta formal para seu novo cargo como diretora de Relações Internacionais, R$30 mil mensais mais bônus por objetivo e participação minoritária nos novos empreendimentos. Concluiu Inácio, observando atentamente sua reação. É uma oferta generosa para alguém sem experiência recente no setor corporativo. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não expressos. Iracema olhou os contratos sobre a escrivaninha, documentos que transformariam radicalmente sua vida,
tirando-a da invisibilidade do serviço doméstico para colocá-la em um cargo executivo que muitos cobiçariam. No entanto, seus olhos inteligentes haviam detectado o que Inácio não havia dito, que o valor real que ela aportava à empresa superava em muito essa cifra, que os 20 milhões de dólares que acabavam de garantir dos americanos não teriam sido possíveis sem ela. "Posso falar com franqueza, Sr. Vasconcelos?", perguntou com aquela cadência pausada que caracterizava sua maneira de falar. Inácio assentiu, reclinando-se em sua cadeira de couro italiano. "Conheço o mercado, Sr. Vasconcelos", começou Iracema, sua voz tranquila, mas firme. "Um diretor de relações internacionais bilíngue, com minhas credenciais acadêmicas e capacidade de negociação, comandaria pelo menos o dobro em qualquer multinacional. Sem mencionar que acabo de lhe garantir um investimento de 20 milhões de dólares. A direta valoração de seu próprio valor surpreendeu Inácio. A mulher à sua frente havia se transformado sutilmente, já não era a empregada que abaixava a cabeça e aceitava o que lhe ofereciam. "Também sei", continuou ela, "que contratando alguém externo o senhor teria que pagar essa quantia sem a vantagem da lealdade e do conhecimento interno que eu já possuo." Inácio sorriu levemente, reconhecendo a habilidade negociadora que havia presenciado com os Williams, agora dirigida a ele. "O que propõe então Iracema? 60 mil reais mensais, os mesmos bônus e uma participação de 5% nos novos empreendimentos", respondeu sem hesitar. "É justo para ambas as partes." O silêncio que se seguiu estava carregado de uma nova dinâmica entre eles. Já não era o silêncio entre empregador e empregada, mas entre dois profissionais avaliando-se mutuamente. 45 mil, contrapropôs Inácio. "E 3% de participação." 50 mil e 4%, respondeu ela com calma. "E eu gostaria que meu antigo posto fosse coberto com condições trabalhistas dignas." Inácio estendeu sua mão. Trato feito. Enquanto apertavam as mãos selando um acordo que mudava para sempre a trajetória de suas vidas, a porta se abriu sem aviso prévio. Teodoro entrou com a confiança despreocupada do herdeiro, detendo-se brevemente ao notar que interrompia algo importante. "Desculpe, não sabia que estava ocupado." Desculpou-se, mas seus olhos permaneceram fixos em Iracema, observando-a com uma curiosidade que ia além do simples reconhecimento. "Entre, Teodoro", respondeu Inácio. "Estávamos terminando. A senhora Linhares acaba de aceitar o cargo de diretora de Relações Internacionais." O sorriso que iluminou o rosto de Teodoro continha algo mais que cortesia profissional. "Parabéns", exclamou com entusiasmo genuíno. "É uma excelente notícia." Iracema inclinou ligeiramente a cabeça em agradecimento, mas Inácio notou uma sutil mudança em sua postura, uma tensão quase imperceptível. "Obrigada, Teodoro", respondeu, ela usando pela primeira vez seu nome de batismo, em vez do habitual jovem Vasconcelos, de seus dias como empregada doméstica. "Na verdade", continuou Teodoro, dirigindo-se a seu pai, mas sem tirar os olhos de Iracema, "eu vim a perguntar se poderíamos incorporar Iracema no projeto de Paraty. Sua experiência seria inestimável para o conceito bilíngue que estamos desenvolvendo." Inácio observou o intercâmbio com interesse crescente. Algo estava acontecendo entre seu filho e sua nova executiva, uma corrente de energia que ia além do profissional. "Claro", respondeu, "mas primeiro ela deve se familiarizar com suas novas responsabilidades aqui." Teodoro assentiu, embora parecesse ter mais a dizer. Depois de um momento de hesitação, acrescentou: "Iracema talvez pudesse me ajudar com algumas traduções para o projeto. Se tiver tempo, claro." O convite continha um subtexto que não passou despercebido para nenhum dos presentes. Iracema olhou brevemente para Inácio antes de responder. "Com a autorização do Sr. Vasconcelos, ficarei encantada em colaborar." Quando Teodoro saiu deixando atrás de si um rastro de possibilidades não expressas, Inácio contemplou Iracema, com novos olhos. "Meu filho parece ter um interesse particular em suas habilidades", comentou estudando sua reação. Iracema manteve sua compostura profissional, mas um leve rubor coloriu suas bochechas. "O jovem Vasconcelos sempre foi gentil comigo", respondeu com cuidadosa neutralidade. "Mesmo quando eu trabalhava no serviço doméstico." Inácio assentiu, guardando para si seus pensamentos.
As transformações, refletiu, sempre vinham com um preço. A ascensão de Iracema alterava não apenas a estrutura empresarial, mas as complexas dinâmicas familiares que ele havia dado por certas durante décadas. Cada decisão abre portas que não sabíamos que existiam, disse finalmente, e fecha outras que acreditávamos permanentes. A questão é se estamos preparados para as consequências de nossas transformações. Iracema recolheu os contratos com mãos serenas, mas seus olhos revelavam a compreensão profunda do que aquelas palavras significavam para ambos. As verdadeiras transformações, Sr. Vasconcelos, nunca são apenas profissionais, respondeu com suavidade. Mudam quem somos e com isso todas as nossas relações. Enquanto ela saía do escritório, Inácio ficou contemplando a cidade a seus pés, consciente de que acabava de iniciar uma cadeia de eventos cujo alcance mal podia imaginar. O poder não reside em controlar as circunstâncias, lembrou as palavras de seu pai, mas na sabedoria para navegar as correntes inesperadas que elas geram. A biblioteca da mansão Vasconcelos, com suas estantes de embuia que alcançavam o teto e a suave iluminação de lâmpadas vintage, havia se convertido no refúgio, onde Teodoro e Iracema se reuniam sob o pretexto de trabalhar no projeto de Paraty. O que havia começado como sessões de tradução de documentos técnicos havia se transformado gradualmente em conversas sobre literatura, filosofia e sonhos abandonados. Naquela tarde de março, enquanto a chuva golpeava suavemente as janelas, ambos compartilhavam um silêncio cúmplice, rodeados de livros e plantas arquitetônicas dispersas. É fascinante, comentou Teodoro, rompendo o silêncio, como o inglês e o português expressam de maneira tão distinta os mesmos conceitos, como se cada idioma construísse uma realidade ligeiramente diferente. Iracema sorriu, acariciando inconscientemente a capa gasta de A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que repousava sobre a mesa entre eles. Cada idioma é uma forma distinta de perceber o mundo, respondeu seus olhos brilhantes com a paixão da antiga professora, universitária que havia sido. Quando digo I miss you em inglês, é diferente de sinto sua falta em português. Em inglês eu sou o sujeito ativo que sente a ausência. Em português, é mais como se eu estivesse registrando um estado emocional. Teodoro a observava com fascinação, cativado não apenas por suas palavras, mas pela transformação que experimentava ao falar de sua verdadeira paixão. Nesses momentos, os anos e as diferenças sociais que os separavam pareciam dissolver-se. Qual você prefere? Perguntou, inclinando-se ligeiramente na direção dela. Em que idioma você se sente mais você mesma? A pergunta aparentemente simples tocava algo profundo. Iracema contemplou a chuva através da janela antes de responder. Durante anos, o inglês foi meu refúgio secreto, confessou. O idioma, onde eu podia continuar sendo a acadêmica, a intelectual mesmo, enquanto limpava pisos e servia café. Era como ter uma identidade paralela que ninguém podia me tirar. A dor contida naquelas palavras comoveu Teodoro. Com um impulso que não pôde conter, cobriu a mão dela com a sua. Iracema não a retirou. Me perdoe, disse ele com voz baixa carregada de emoção, por não tê-la visto realmente todos esses anos. Iracema negou suavemente com a cabeça. Não era sua responsabilidade me ver, Teodoro. O mundo está desenhado para que pessoas como eu sejam invisíveis. Mas agora eu vejo você, insistiu ele, seus olhos fixos nos dela. E me pergunto como pude não notá-la antes. O ar entre eles se carregou de uma tensão elétrica, uma linguagem não falada, mas perfeitamente compreendida por ambos. Teodoro, aos 28 anos, via em Iracema uma profundidade que nunca havia encontrado nas jovens de seu círculo social. Ela, aos 42, redescobria sensações que acreditava esquecidas para sempre. O som de saltos sobre mármore rompeu o encanto. Separaram-se instintivamente, momentos antes que Lavínia aparecesse na entrada da biblioteca, sua figura elegante, emoldurada pela ombreira da porta, como um retrato da aristocracia brasileira. Teodoro não sabia que estava ocupado. Comentou seu olhar passando de seu filho para Iracema, com uma frieza calculada. Seu pai requer sua presença em seu escritório. Estávamos trabalhando nas traduções para o projeto de Paraty, explicou Teodoro,
reunindo apressadamente os documentos dispersos. Lavínia observou a cena com olhos que não perdiam nenhum detalhe à proximidade das cadeiras, os livros que nada tinham a ver com o projeto, a inconfundível intimidade no ambiente. Senhora Vasconcelos, saudou Iracema com profissionalismo levantando-se. Estava prestes a terminar. Claro, respondeu Lavínia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não se esqueça de que agora tem responsabilidades executivas. Não vai querer negligenciá-las. A advertência velada flutuou no ar, enquanto Iracema recolhia seus pertences. Com um breve aceno de cabeça para ambos, abandonou a biblioteca, levando consigo o calor que havia impregnado o espaço momentos antes. Quando ficaram sozinhos, Lavínia voltou-se para seu filho, sua expressão transformando-se em uma de séria preocupação. Em que está pensando Teodoro? Perguntou em voz baixa, mas intensa. Sabe o que isso parecia, Teodoro? Enfrentou o olhar de sua mãe com uma determinação que raramente mostrava. Estávamos trabalhando, mãe, e conversando. Não há... Falei contra isso. Não seja ingênuo, replicou Lavínia, aproximando-se dele. Há linhas que não se cruzam. Ela trabalhou como nossa empregada doméstica. Agora trabalha para seu pai, e tem idade suficiente para ser... Para ser o quê? Mãe, interrompeu a sua voz endurecendo. Uma mulher brilhante. Alguém com quem posso manter uma conversa real pela primeira vez em anos. Lavínia estudou seu filho como se de repente não o reconhecesse. O jovem despreocupado, que sempre havia seguido o caminho traçado por seus pais, mostrava uma rebeldia inesperada. Teodoro, não se trata apenas de idade ou posição, disse suavizando seu tom. Você pensou no que diriam nossos amigos, as pessoas do clube, as famílias com as quais mantemos relações há gerações. Teodoro soltou uma risada sem humor. Realmente é isso que te preocupa. O que vão dizer? Me preocupa seu futuro, respondeu Lavínia com súbita sinceridade. E o desta família? Há decisões que têm consequências permanentes. Um silêncio tenso se instalou entre eles, o abismo geracional expandindo-se a cada segundo que passava. Finalmente Teodoro falou com uma calma que surpreendeu sua mãe. Talvez seja a hora de que eu tome minhas próprias decisões, mãe, e enfrente minhas próprias consequências. Enquanto se dirigia à porta, Lavínia o chamou uma última vez. Seu pai construiu tudo isso para nós, Teodoro. Para que você tivesse um futuro garantido. Não o arruíne por um capricho. Teodoro deteve-se brevemente no umbral, mas não se virou. Talvez ele tenha construído uma gaiola-mãe. E talvez, só talvez Iracema tenha as chaves para abri-la. Deixando sua mãe na biblioteca rodeada pelos símbolos de seu privilégio, Teodoro caminhou pelos corredores da mansão com a sensação de estar despertando de um longo sonho. Compreendia agora que existia uma linguagem além das palavras, um idioma de olhares silêncios e verdades proibidas que começava a dominar a cada encontro junto a Iracema. Há idiomas, refletiu enquanto a chuva continuava caindo sobre a cidade, que não se aprendem nas universidades, mas nos espaços secretos do coração. E esses são os mais difíceis de traduzir para o mundo que nos rodeia. A sede corporativa, de tesouros tropicais, fervilhava com a energia nervosa das grandes decisões. Na sala de reuniões do 32º andar, o conselho diretor completo esperava, enquanto Inácio percorria o ambiente com passos inquietos. A tela principal mostrava gráficos em declínio e manchetes alarmantes sobre a indústria turística internacional. Furacões consecutivos no Caribe, seguidos por mudanças nas regulamentações turísticas americanas, haviam gerado uma tempestade perfeita para os negócios de Inácio. 3 de seus 5 resorts principais operavam abaixo do ponto de equilíbrio, e os investidores americanos começavam a mostrar nervosismo. Perdemos 12 milhões de dólares no último trimestre, explicou Gervásio Mendonça, apontando para os gráficos com expressão sombria. E as projeções para o seguinte não são melhores. Otávio Buarque, que nunca havia ocultado seu ceticismo em relação às mudanças recentes na empresa, cruzou os braços com um gesto triunfal. Talvez seja momento de repensarmos certas inovações recentes, sugeriu olhando diretamente para Iracema, que permanecia sentada junto a Inácio com expressão serena, apesar da hostilidade apenas velada. Inácio ignorou o comentário, concentrando-se nos números.
Precisamos de soluções, não buscar culpados, respondeu secamente. Os Williams estão solicitando uma reunião urgente. Querem explicações sobre como planejamos lidar com esta crise. Deveríamos considerar um corte estratégico, sugeriu outro dos diretores. Começando pelos departamentos não essenciais. Relações internacionais, por exemplo, poderia fundir-se com marketing. O silêncio que se seguiu estava carregado de intenções não verbalizadas. Todos os olhos se dirigiram para Iracema, cujo cargo parecia subitamente precário. Durante os 3 meses transcorridos desde sua nomeação, havia enfrentado resistência constante de vários setores da empresa, e agora a crise financeira proporcionava a desculpa perfeita para aqueles que desejavam sua saída. Em vez de defender-se, Iracema levantou-se com calma e caminhou até a tela principal. Com alguns toques precisos, mudou a apresentação. Se me permitem, começou com voz firme. Creio que estamos enfocando o problema do ângulo equivocado. A nova apresentação mostrava uma análise detalhada do perfil de turistas que visitavam o Brasil, segmentados por nacionalidade, poder aquisitivo e preferências culturais. Nosso erro foi concentrarmos-nos exclusivamente no turismo tradicional, de sol e praia, continuou. Um setor supersaturado e extremamente vulnerável a fatores climáticos e regulatórios. Com precisão acadêmica, Iracema expôs uma visão alternativa, uma mudança estratégica para o turismo cultural dirigido, especificamente, ao crescente segmento de viajantes americanos educados que buscavam experiências autênticas em vez de resorts genéricos. O Brasil possui um patrimônio cultural incomparável, explicou sua paixão pelo tema iluminando seu rosto. Arte, gastronomia, tradições centenárias, recursos que, diferentemente das praias, não podem ser devastados por furacões nem afetados por regulamentações cambiantes. A apresentação continuou com projeções financeiras meticulosas, estudos de mercado e casos de sucesso internacionais. Enquanto falava, a resistência inicial foi dando lugar a um interesse cauteloso. Proponho uma reestruturação, concluiu. Não baseada em cortes, mas em redirecionamento estratégico. Podemos converter 3 de nossos resorts costeiros em centros de imersão cultural autêntica, mantendo o luxo, mas acrescentando significado à experiência. Quando terminou o silêncio na sala, tinha uma qualidade diferente. Até mesmo Otávio Buarque parecia considerar seriamente a proposta. É arriscado, comentou finalmente Gervásio Mendonça. Mas também é continuar com um modelo que claramente está falhando. Inácio, que havia escutado com atenção crescente, assentiu lentamente. Prepare uma apresentação completa para os Williams, ordenou a Iracema. Quero que lidere essa reunião. A surpresa foi evidente nos rostos de vários diretores. Que Inácio delegasse uma reunião tão crucial a alguém que apenas meses antes servia café em sua casa era um voto de confiança sem precedentes. Tem certeza, Inácio? Questionou Buarque, incapaz de conter-se. São 20 milhões de dólares em jogo. Precisamente por isso, respondeu Inácio com firmeza. Precisamos de visão fresca, não repetir fórmulas gastas. Quando a reunião concluiu, Inácio pediu a Iracema que permanecesse. A sós na ampla sala de reuniões com São Paulo estendendo-se até o horizonte sob eles, a tensão acumulada durante a apresentação deu lugar a uma conversa mais pessoal. De onde saiu tudo isso? Perguntou Inácio, genuinamente impressionado. Não sabia que você tinha experiência em turismo cultural. Iracema sorriu levemente, um gesto que revelava camadas de sua personalidade que raramente mostrava no ambiente corporativo. Minha tese doutoral foi sobre a representação cultural do Brasil na literatura anglo-saxônica, explicou. E cresci em Minas Gerais rodeada de tradições que agora os turistas pagam milhares de dólares para experimentar. Inácio A. observou com renovada admiração. A cada dia descobria novas facetas desta mulher que havia permanecido invisível durante tanto tempo. Você está arriscando muito ao confiar isso a mim, continuou ela, sua voz adquirindo um tom mais íntimo. Há pessoas nesta empresa que esperam me ver fracassar, que consideram minha presença aqui como uma anomalia que deve ser corrigida. Deixei-os esperar, respondeu Inácio com um sorriso desafiante. Sempre preferi apostar no talento que no sobrenome. Um silêncio contemplativo se instalou entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que atravessaram juntas
Uma transformação significativa. Há algo mais que você deveria saber, disse finalmente Iracema, sua expressão tornando-se séria. Sobre Teodoro. Inácio tensionou-se visivelmente. Havia notado os olhares, os encontros aparentemente casuais, a crescente proximidade entre seu filho e Iracema. Estou ouvindo. Temos trabalhado juntos no projeto de Paraty, explicou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E nossa relação tornou-se complicada. Complicada, repetiu Inácio, sua voz neutra, mas seus olhos alertas. Há sentimentos envolvidos, admitiu Iracema, diretamente fiel à honestidade que caracterizava seu trato com ele. Por ambas as partes. Não encorajei isso, Inácio. E entenderia perfeitamente se você considerar que minha posição na empresa tornou-se insustentável. A revelação flutuou entre eles como uma tempestade em formação. Inácio caminhou até a janela, observando a cidade, enquanto processava a informação. Quando finalmente falou, sua voz continha uma mistura de resignação e sabedoria. As verdadeiras tempestades. Iracema nunca vem de onde as esperamos, disse, girando-se para olhá-la. Pensei que nosso maior desafio seria financeiro ou talvez a resistência da velha guarda corporativa. Nunca imaginei que viria do coração do meu próprio filho. Posso me retirar do projeto, ofereceu ela. Manter nossa relação estritamente profissional. Inácio negou com a cabeça, um sorriso triste desenhando-se em seu rosto. Conheço meu filho, Iracema. Se há algo de mim nele, não desistirá tão facilmente. O que sugere, então? Por enquanto, concentremo-nos em salvar a empresa, respondeu. Inácio retomando seu papel de presidente. Uma crise de cada vez. Prepare essa apresentação para os Williams e demonstre a eles por que apostei em você. Enquanto Iracema se retirava, Inácio permaneceu sozinho na sala de reuniões, contemplando a cidade que havia conquistado e que agora parecia tão frágil quanto os gráficos descendentes na tela. Às vezes, refletiu, as tempestades mais devastadoras começam como uma suave brisa em nosso próprio lar tão familiar que não reconhecemos seu potencial destrutivo até que seja tarde demais para buscar refúgio. A suíte presidencial do Hotel de Península, em Nova York, oferecia uma vista espetacular do Central Park, mas Iracema mal a notava. Sentada na borda da cama, king size, contemplava o tablet, onde acabava de receber o e-mail de Robert Williams, cancelando a reunião programada para aquela manhã. Após uma cuidadosa reconsideração, nossos consultores financeiros recomendam pausar qualquer investimento adicional no setor turístico brasileiro até que a situação se estabilize. Lamentamos os inconvenientes. As palavras diplomáticas mal ocultavam a verdade, os investidores americanos estavam se retirando. A viagem a Nova York, na qual haviam depositado tantas esperanças, convertia-se agora em um custoso fracasso. O som da porta da suíte, abrindo-se, interrompeu seus pensamentos. Inácio entrou com expressão sombria, afrouxando a gravata com um gesto de derrota. Williams se reuniu com Almeida, anunciou referindo-se ao principal competidor de tesouros, tropicais. Parece que estão considerando redirecionar seu investimento para suas propriedades em Búzios. Iracema assentiu em silêncio. Ambos sabiam o que isso significava sem o investimento americano. A reestruturação proposta seria impossível. O plano de turismo cultural ficaria em nada mais que uma apresentação PowerPoint bem elaborada. O que fazemos agora? Perguntou. Finalmente. Inácio serviu-se de um uísque do minibar, um gesto que raramente se permitia antes do meio-dia. Temos duas opções, respondeu olhando o líquido âmbar. Voltar ao Brasil de mãos vazias e enfrentar o conselho, ou tentar uma última aproximação com Williams na recepção desta noite. A Associação de Investidores Turísticos celebrava seu gala anual no Metropolitan Museum naquela noite, um evento para o qual estavam convidados mais por cortesia do que por expectativas reais de negócio. Não virão à nossa apresentação, formal, mas talvez em um ambiente social, continuou Inácio, embora sua voz carecesse de convicção. Iracema levantou-se, uma nova determinação formando-se em seu interior. Depois de ter ascendido da invisibilidade, depois de ter enfrentado o ceticismo e os preconceitos do conselho diretor,
Não estava disposta a render-se sem esgotar todas as possibilidades. Irei à recepção, declarou, e falarei com Williams, mas não sobre números ou projeções financeiras. É hora de uma abordagem diferente. Inácio a olhou com curiosidade. O que tem em mente? Às vezes esquecemos que os negócios ao final do dia são sobre pessoas, respondeu Iracema. Williams não está tomando uma decisão puramente financeira, está reagindo ao medo e incerteza como qualquer ser humano. Naquela noite, o grande salão do Metropolitan Museum resplandecia, com a elite financeira de Nova York e os principais atores do turismo internacional. Inácio e Iracema chegaram separados por 20 minutos, uma estratégia desenhada para abordar Williams de diferentes ângulos. Iracema havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em tom azul profundo. Seu único adorno, um colar de prata, com um pequeno pingente de pedra de Minas, uma peça que havia pertencido à sua avó. Um símbolo de suas raízes que agora portava, com orgulho renovado. Localizou Robert Williams junto à exibição de arte mesoamericana aparentemente absorto na contemplação de uma máscara maia. Com calma estudada, aproximou-se dele não como uma executiva desesperada por fechar um acordo, mas como uma pessoa interessada em compartilhar conhecimento. É impressionante, não é? Comentou em inglês, posicionando-se junto a ele, frente à vitrine. Os arqueólogos acreditam que esta máscara pertencia a um ritual de transformação, o momento em que um governante assumia uma nova identidade. Williams olhou-a com surpresa, reconhecendo-a após um momento. Miss Lyndhurst, saudou com formalidade profissional. Não esperava encontrá-la aqui. A arte sempre foi uma paixão. Pessoal, respondeu ela com naturalidade. Especialmente quando conecta com minhas raízes. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, afastada de termos financeiros e projeções de mercado. Iracema compartilhou histórias sobre os artesãos mineiros que conhecia pessoalmente, sobre festivais ancestrais que sobreviviam em povoados remotos, sobre a experiência transformadora de participar em cerimônias que os turistas convencionais nunca chegariam a conhecer. É fascinante, admitiu Williams depois de quase meia hora. Nunca havia pensado no Brasil dessa perspectiva, porque a maioria das experiências turísticas está desenhada para reforçar o que você já acredita saber sobre um lugar, explicou Iracema. Não para desafiá-lo ou transformá-lo. Uma pausa significativa se instalou entre eles, enquanto contemplavam um antigo vaso marajoara. Recebi seu e-mail esta manhã, disse finalmente Iracema, mudando sutilmente o tema. E eu entendo. Os números não mentem. Williams pareceu incômodo pela primeira vez. É uma decisão puramente comercial, você compreende? Claro, assentiu ela. Embora me pergunte se os números contam toda a história. Sabe o que representaria para as comunidades locais o tipo de turismo que propomos? Não estamos falando apenas de ganhos, mas de preservação cultural de dignidade. Suas palavras tocaram algo em Williams, que a olhou com renovado interesse. Sempre acreditei na responsabilidade social corporativa, comentou. Mas nossos acionistas exigem retornos concretos. E se pudesse ter ambos, sugeriu Iracema. Rentabilidade e propósito. A conversa se estendeu enquanto percorriam a exposição Iracema, conectando cada artefato com histórias vivas de comunidades atuais, pintando um quadro onde o passado e o presente se entrelaçavam em experiências turísticas únicas. Quando Inácio os encontrou uma hora mais tarde, algo havia mudado. Williams já não olhava para Iracema como mais uma executiva, mas como alguém que possuía um conhecimento inestimável, uma perspectiva única que não podia encontrar em relatórios financeiros. Senhor Vasconcelos, saudou Williams, surpreendendo. Inácio com seu entusiasmo. Sua diretora de Relações Internacionais acaba de me dar uma aula magistral sobre potencial turístico-cultural. Creio que deveríamos reconsiderar nossa conversa desta manhã. O retorno ao hotel, passada a meia-noite, tinha um ar de celebração contida. Williams havia concordado com uma apresentação privada no dia seguinte. Não em uma sala de conferências, mas no próprio museu, rodeados dos artefatos que Iracema havia usado tão efetivamente para ilustrar sua visão. Como você fez isso? Perguntou Inácio, enquanto compartilhavam uma taça de celebração no bar do hotel.
Williams parecia completamente cativado. Iracema sorriu, uma expressão que mesclava satisfação profissional com certa melancolia. Mostrei a ele o valor do que estava prestes a perder, respondeu simplesmente. Não apenas em termos financeiros, mas humanos. Um silêncio contemplativo se instalou entre eles, cada um imerso em seus próprios pensamentos sobre perdas e valores. Finalmente Inácio expressou o que havia estado considerando toda a noite. Sabe que, se isso funcionar, sua posição na empresa mudará novamente, disse olhando-a diretamente. Já não será apenas uma diretora a mais. Isso a coloca na linha para uma vice-presidência, possivelmente mais. Iracema assentiu, compreendendo as implicações. E como isso afetará a minha situação com Teodoro? Perguntou diretamente. A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de complexidades que iam além do âmbito profissional. A situação com meu filho é complicada, admitiu Inácio após uma pausa. Lavínia está preocupada, e não sem razão. As diferenças de idade, de origem, sua posição na empresa são obstáculos significativos. Eu sei, respondeu Iracema com calma digna, e jamais faria algo que prejudicasse sua família ou a empresa. Posso me afastar. Inácio observou a mulher à sua frente, que havia demonstrado repetidamente um valor e uma integridade inquebrantáveis, que havia passado de invisível a indispensável por puro mérito. Às vezes, disse finalmente, o que acreditamos perder pode ser exatamente o que precisamos deixar ir para encontrar algo mais valioso. Talvez isso se aplique tanto aos negócios quanto às relações pessoais. Iracema compreendeu que não obteria uma resposta direta naquela noite. Como tantas vezes em sua vida, encontrava-se em uma encruzilhada onde as decisões pessoais e profissionais se entrelaçavam inextricavelmente. Amanhã nos concentraremos em convencer Williams, concluiu, voltando ao terreno mais seguro dos negócios. O resto, o tempo dirá. Enquanto subiam no elevador em direção a seus respectivos quartos, Iracema refletiu sobre as ironias da vida. Havia trabalhado incansavelmente para recuperar o status profissional perdido anos atrás, só para descobrir que seu maior desafio não seria demonstrar seu valor intelectual, mas navegar as complexas correntes emocionais que sua ascensão havia desencadeado. Às vezes, pensou, enquanto a porta do elevador se fechava, só entendemos o verdadeiro valor do que tínhamos quando o perdemos, e às vezes é precisamente essa perda que nos permite descobrir tesouros que nem sequer sabíamos que existiam. A notícia do sucesso em Nova York havia precedido seu retorno ao Brasil. Os corredores da sede corporativa de tesouros tropicais fervilhavam com rumores e especulações, enquanto Iracema caminhava em direção a seu escritório, consciente dos olhares que a seguiam. Williams não apenas havia renovado seu compromisso de investimento, mas havia incrementado a quantia para 25 milhões de dólares especificamente destinados ao novo conceito de turismo cultural. Em apenas 6 meses, Iracema havia completado uma jornada extraordinária de empregada, doméstica invisível, a arquiteta da nova direção estratégica de uma das empresas turísticas mais importantes do Brasil. O contraste entre sua vida anterior e a atual resultava às vezes tão vertiginoso que sentia como se vivesse simultaneamente em 2 realidades paralelas. Seu escritório, com vista para a Avenida Paulista, estava decorado com uma mistura de elegância corporativa e toques pessoais têxteis tradicionais mineiros, emoldurados como obras de arte, uma pequena coleção de livros de literatura anglófona e fotografias de povoados remotos que serviriam de inspiração para os novos desenvolvimentos turísticos. Estava revisando os primeiros rascunhos do projeto de Paraty quando Teodoro apareceu em sua porta. Algo em sua expressão, uma mistura de urgência e preocupação, fez com que Iracema se tensionasse imediatamente. "Podemos conversar?" perguntou, ele fechando a porta atrás de si. "É importante." Iracema assentiu, indicando que tomasse assento. Desde seu retorno de Nova York 3 dias atrás, havia mantido deliberadamente certa distância com Teodoro, seguindo o conselho implícito de Inácio. "Minha mãe contratou um investigador particular", anunciou Teodoro sem preâmbulos, sua voz tensa com indignação apenas contida.
Ela tem investigado seu passado. A revelação golpeou Iracema como um balde de água gelada. Embora sempre tivesse sido honesta com Inácio sobre suas credenciais acadêmicas e circunstâncias pessoais, havia aspectos de sua vida que preferia manter privados. Não por vergonha, mas pela dignidade de quem formava parte de sua história. O que ela encontrou? Perguntou com calma forçada suas mãos inconscientemente, alisando uma inexistente dobra em sua saia. Teodoro extraiu um envelope manila de sua pasta e o colocou sobre a escrivaninha. Tudo está aqui, respondeu, mas tomei a liberdade de revisá-lo primeiro. Queria adverti-la. Iracema abriu o envelope, revelando um relatório meticulosamente detalhado de sua vida. Fotografias de sua época como professora universitária, recortes de jornais sobre os cortes orçamentários que haviam eliminado seu departamento, registros, médicos da doença de sua mãe, documentos da hipoteca que havia tido que assumir e inclusive detalhes sobre um breve e fracassado casamento com um colega acadêmico anos atrás. Não há nada aqui que eu não tenha contado ao seu pai, comentou folheando as páginas com expressão neutra, embora por dentro sentisse uma profunda violação de sua privacidade. Há mais, advertiu Teodoro, sua voz suavizando-se. Sobre seu irmão. Iracema fechou os olhos brevemente. Esse era o capítulo de sua vida que havia mantido em silêncio, não por vergonha, mas por proteção. A última página do relatório continha documentos judiciais sobre Caio Linhares, seu irmão mais novo, que havia cumprido 3 anos de prisão por fraude financeira em um caso que havia recebido considerável atenção midiática anos atrás. Meu irmão cometeu erros, disse finalmente, levantando o olhar para Teodoro. Pagou por eles e agora está reconstruindo sua vida. Não vejo como isso afeta minha capacidade profissional. Minha mãe pensa em usar isso contra você, explicou Teodoro, a frustração evidente em sua voz. Ela acredita que ter um familiar com antecedentes penais faz de você inadequada tanto para a empresa quanto para... Não precisou completar a frase. Ambos entendiam as implicações. Para você, concluiu Iracema com um sorriso triste. Inadequada para você. Um silêncio tenso se instalou entre eles, carregado de emoções contraditórias. Teodoro inclinou-se para a frente, tomando impulsivamente as mãos de Iracema entre as suas. Não me importa nem um pouco o que diz este relatório, declarou com veemência. O que sinto por você não tem nada a ver com seu passado ou sua família. É sobre quem você é agora, a pessoa que vejo cada dia. Iracema retirou suavemente suas mãos, uma determinação formando-se em seu interior. Agradeço sua lealdade, Teodoro, respondeu com delicadeza. Mas sua mãe tem razão em algo, há consequências a considerar. Para ambos, levantou-se recolhendo o relatório com mãos que não traíam sua turbulência interna. O que vai fazer? Perguntou Teodoro, alarmado ante sua aparente resignação. Vou falar com seu pai, respondeu com dignidade tranquila. A verdade sempre encontra seu caminho à superfície. Melhor que venha diretamente de mim. No trajeto, até o escritório de Inácio Iracema, refletiu sobre as ironias do destino. Durante anos havia ocultado sua educação e talento, enquanto trabalhava como empregada doméstica, só para descobrir que, uma vez reconhecida profissionalmente, seria sua origem humilde e os problemas de sua família o que outros usariam para questionar seu lugar neste novo mundo. Inácio a recebeu imediatamente sua expressão, tornando-se séria ao notar o envelope em suas mãos e a determinação em seu rosto. Lavínia contratou um investigador, começou Iracema sem preâmbulos, colocando o relatório sobre a escrivaninha. Creio que você deveria ver isto antes que ela o apresente ao conselho. Enquanto Inácio revisava o documento, Iracema permaneceu de pé, sua postura refletindo a dignidade que havia mantido através de todas as transformações de sua vida. Meu irmão cometeu erros, explicou quando Inácio chegou à última página. Mas pagou por eles. Atualmente trabalha como voluntário em programas de reabilitação financeira para jovens em risco. Inácio fechou o relatório, estudando a mulher à sua frente com expressão indecifrável. Por que não me contou sobre isso? Perguntou finalmente. Porque não é minha história para contar, respondeu com simplicidade. Caio merece a oportunidade de redefinir-se além de seus erros passados.
assim como eu merecia ser vista como mais que uma empregada doméstica. Um silêncio contemplativo preencheu o escritório, enquanto Inácio processava a informação e suas implicações. Entenderei se você considerar que isso compromete minha posição na empresa, continuou Iracema. Posso apresentar minha renúncia imediatamente. Para sua surpresa, Inácio negou com a cabeça, um sorriso irônico desenhando-se em seu rosto. Sabe por que meu pai fundou esta empresa? Perguntou, apontando para a fotografia emoldurada de um homem de rosto severo que presidia o escritório. Porque ninguém mais lhe daria trabalho depois que seu sócio o trapaceou e o deixou na falência. Todos assumiram que ele também era culpado. Levantou-se caminhando até a janela de onde se via o monumento às bandeiras na distância. Os impérios se constroem sobre segundas oportunidades, Iracema, continuou. O que Lavínia não entende é que sua capacidade para superar adversidades é precisamente o que a torna valiosa para esta empresa. O alívio que Iracema sentiu foi momentâneo, rapidamente substituído pela consciência de que restava um tema pendente. E sobre Teodoro, começou, mas Inácio levantou uma mão para detê-la. Meu filho é um adulto que toma suas próprias decisões, respondeu com uma complexidade de emoções em sua voz. E você também. A resposta, embora não exatamente uma bênção, tampouco era uma proibição. Inácio estava escolhendo manter-se à margem, respeitando a autonomia de ambos. Só peço uma coisa, acrescentou olhando-a diretamente. Seja honesta com ele, sobretudo. O engano destrói mais que a verdade, por dolorosa que esta seja. Quando Iracema saiu do escritório, levava consigo não apenas o relatório que continha os fragmentos mais difíceis de sua história, mas também a certeza de que havia chegado o momento de enfrentar todas as verdades de sua vida, por doloroso que fosse o processo. O preço da verdade, refletiu enquanto o elevador descia, nunca se paga de uma só vez. É uma moeda que entregamos dia após dia, em cada decisão, em cada conversa, em cada olhar sincero, que nos atrevemos a sustentar. O exclusivo restaurante em Higienópolis, com suas luzes tênues e música de jazz suave, proporcionava o cenário perfeito para conversas íntimas. Iracema havia escolhido cuidadosamente o lugar suficientemente público para manter a compostura, mas suficientemente privado para a honestidade que planejava oferecer. À sua frente, Teodoro a observava com aquela mistura de admiração e curiosidade que havia caracterizado sua relação desde o princípio. Durante as últimas 2 semanas, após a revelação do relatório de Lavínia, Iracema havia mantido certa distância profissional, concentrando-se nos preparativos para o lançamento do novo conceito de turismo cultural. Esta noite, no entanto, não estavam ali como colegas, mas como 2 pessoas, explorando a possibilidade de algo mais profundo. Me alegra que finalmente tenha aceitado jantar comigo, começou Teodoro, seu sorriso refletindo genuíno prazer. Começava a pensar que estava me evitando. Iracema tomou um gole de seu vinho tinto antes de responder. Precisava de tempo para pensar, admitiu, para considerar todas as implicações de o que quer que esteja acontecendo entre nós. O garçom apareceu com os primeiros pratos vieiras para ela, carpaccio para ele. O ritual da comida proporcionou um breve respiro na intensidade da conversa. E a que conclusão chegou? Perguntou. Finalmente, Teodoro, sua voz, revelando uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual confiança, despreocupada. Iracema olhou diretamente, decidida a oferecer a honestidade que havia prometido a Inácio. Que você precisa me conhecer realmente antes de decidir se isto é o que quer, respondeu. Não a versão romantizada que construiu em sua mente, mas quem sou realmente com todas as minhas complexidades e contradições. Teodoro pareceu momentaneamente desconcertado por sua franqueza. Creio que conheço você bastante bem, protestou suavemente. Passamos meses trabalhando juntos, conversando sobre literatura, filosofia, arquitetura. Você conhece partes selecionadas de mim, corrigiu Iracema. As que escolhi mostrar, as que resultam cômodas em nosso contexto profissional. Com deliberada calma, Iracema começou a compartilhar as partes de sua história que havia mantido, em reserva sua infância, em um bairro humilde de Belo Horizonte, a luta constante de seus pais para proporcionar-lhe educação, os 3 trabalhos que manteve durante seus estudos universitários, o breve casamento fracassado,
com um colega acadêmico que escolheu sua carreira sobre seu relacionamento. Quando perdi meu posto na universidade, não foi apenas por cortes orçamentários, confessou adentrando-se em territórios que não havia compartilhado nem mesmo com Inácio. Meu ex-marido, que àquela altura dirigia o departamento, teve a oportunidade de salvar um posto e não escolheu o meu. Teodoro escutava com atenção crescente sua expressão, transformando-se de surpresa inicial a uma compreensão mais profunda. Depois veio a doença de minha mãe, as dívidas médicas, a hipoteca que assumi para que meus pais não perdessem sua casa, continuou Iracema. E, finalmente, o erro de meu irmão que destruiu o pouco que restava de nossa estabilidade financeira. O garçom retirou os pratos apenas tocados, substituindo-os pelos pratos principais, que permaneceram igualmente negligenciados enquanto a conversa se aprofundava. Aceitei trabalho como empregada doméstica, não por escolha, mas por desespero, concluiu Iracema. E aprendi a esconder minha educação, minha experiência, até mesmo minha fluência em inglês, porque cada vez que os mencionava em entrevistas, me consideravam superqualificada para trabalhos de que precisava desesperadamente. Um silêncio reflexivo caiu entre eles. Teodoro parecia estar processando tudo o que acabara de ouvir, reavaliando a mulher à sua frente sob esta nova luz. "Por que me conta tudo isso agora?" perguntou finalmente. Iracema sorriu com certa tristeza. "Porque você precisa entender o que significaria estar com alguém como eu. Não sou a fantasia da empregada doméstica que resulta ter um doutorado como em algum filme romântico. Sou uma mulher que viveu em mundos que você só viu de longe, que experimentou perdas e humilhações, das quais seu privilégio o protegeu de conhecer." Teodoro pareceu momentaneamente ferido pela implicação. "Acha que sou tão superficial, que não posso ver além de nossas diferentes circunstâncias. Não é questão de superficialidade", respondeu Iracema com gentileza. "É questão de experiência vivida. As diferenças entre nós não são apenas de idade ou posição social. São diferenças fundamentais em como experimentamos o mundo." Iracema observou o rosto de Teodoro, buscando sinais de compreensão. Aos seus 28 anos era um homem brilhante e de bom coração, mas também o produto de uma vida de privilégios ininterruptos. "Sua mãe tem razão em algo", continuou decidida a ser completamente honesta. "Um relacionamento entre nós enfrentaria obstáculos significativos, não apenas pelo que dirá a sociedade, mas pelas diferenças fundamentais em nossas experiências de vida." A expressão de Teodoro transformou-se então uma determinação, substituindo a confusão inicial. "Minha mãe sempre acreditou que pode desenhar minha vida como um de meus projetos arquitetônicos", respondeu uma nova firmeza em sua voz. "Mas o que ela não entende é que as melhores estruturas não são as que seguem planos predeterminados, mas as que se adaptam organicamente a seu entorno, que encontram beleza na imperfeição, que integram elementos aparentemente contraditórios, em algo novo e mais valioso." Tomou a mão de Iracema sobre a mesa, um gesto público que tornava tangível o que até então havia permanecido no âmbito do não declarado. "Não estou apaixonado por uma fantasia, Iracema", declarou com uma intensidade que a surpreendeu. "Estou apaixonado por você, pela mulher complexa, contraditória e extraordinariamente resiliente que você se revelou ser. Cada camada que descubro só reforça o que já sentia." As palavras ficaram suspensas entre eles, cristalizando um sentimento que havia estado crescendo silenciosamente durante meses. Iracema sentiu uma emoção contraditória expandir-se em seu peito, o temor ante a vulnerabilidade que implicava aceitar tais sentimentos, mesclado com a esperança de que talvez contra todas as probabilidades este jovem realmente pudesse ver, além das sombras projetadas por suas diferenças. "O amor nem sempre basta, Teodoro", respondeu finalmente sua voz suave, mas realista. "Às vezes as circunstâncias são mais fortes que os sentimentos." "Então mudemos as circunstâncias", respondeu ele com a confiança de quem nunca enfrentou obstáculos verdadeiramente insuperáveis. "Redefinamos as regras do jogo." Iracema sorriu ante seu otimismo tão comovente quanto ingênuo. "A vida não é um projeto arquitetônico que possa ser redesenhado à vontade", advertiu,
embora seu coração começasse a abrir-se à possibilidade que ele oferecia. As consequências serão reais, para ambos. Eu sei, assentiu Teodoro, surpreendendo-a com sua súbita maturidade. E estou disposto a enfrentá-las. A pergunta é, você está? Nesse momento, sob a luz tênue do restaurante, rodeados de conversas murmuradas e o suave tilintar de taças Iracema, encontrou-se em uma encruzilhada que nunca havia antecipado. Aos seus 42 anos depois de ter reconstruído pacientemente sua vida profissional das cinzas, enfrentava agora uma decisão puramente emocional, arriscar tudo pela promessa de um amor que desafiava convenções ou proteger-se atrás das muralhas da prudência e do pragmatismo que a haviam sustentado durante anos. A resposta formou-se em seu interior não como um pensamento racional, mas como uma certeza emocional que emergia das profundezas de seu ser. Sim, respondeu simplesmente. Estou. Quando saíram do restaurante horas mais tarde, caminhando pelas ruas noturnas de Higienópolis com seus dedos entrelaçados, Iracema compreendeu que haviam cruzado um limiar sem retorno, as sombras de seu passado, e as diferenças entre seus mundos não haviam desaparecido, mas agora se refletiam sob uma nova luz, criando padrões complexos mais belos, como vitrais iluminados pelo sol nascente. Às vezes, pensou, enquanto Teodoro a olhava com aquela mistura perfeita de admiração e respeito, as sombras mais densas só existem porque há uma luz brilhante que as projeta, e talvez o verdadeiramente valioso não seja eliminar essas sombras, mas aprender a ver a beleza nos contrastes que criam. O Centro Cultural Mineiro em São Paulo, um edifício colonial restaurado no coração do bairro da Liberdade, vibrava com a energia da inauguração. O que havia começado como uma ideia na apresentação de Iracema em Nova York materializava-se agora como o primeiro passo tangível na nova estratégia de tesouros tropicais. Um espaço cultural dedicado a conectar turistas internacionais com artesãos tradicionais, artistas contemporâneos e experiências gastronômicas autênticas. Inácio percorria as salas com evidente satisfação, detendo-se ocasionalmente para explicar aos investidores americanos os detalhes do projeto. Robert Williams, acompanhado por representantes de 3 fundos de investimento adicionais que haviam se somado ao projeto, parecia genuinamente impressionado pela transformação do conceito abstrato em um espaço físico vibrante. No pátio central, onde tecelãs mineiras demonstravam técnicas ancestrais, e um chefe mineiro preparava feijoada em panelas de barro tradicionais, Iracema supervisionava cada detalhe com a atenção meticulosa que a caracterizava. Seu vestido, uma criação contemporânea inspirada em trajes tradicionais, simbolizava perfeitamente a fusão entre o ancestral e o moderno que definia o novo rumo da empresa. É extraordinário o que você conseguiu em tão pouco tempo, comentou Gervásio Mendonça, aproximando-se com 2 taças de cachaça artesanal. Até mesmo Otávio teve que admitir que você tinha razão. Iracema aceitou a taça com um sorriso agradecido. Nos 3 meses transcorridos desde a aprovação do projeto, havia trabalhado incansavelmente, viajando entre comunidades remotas para estabelecer acordos diretos, com artesãos negociando com autoridades culturais e desenhando experiências que respeitassem a autenticidade enquanto resultassem acessíveis para visitantes internacionais. É apenas o começo, respondeu observando como um grupo de turistas americanos escutava fascinado as explicações de uma tecelã sobre os tingimentos naturais extraídos de plantas brasileiras. O verdadeiro desafio será estender este modelo em grande escala sem perder a essência. Mendonça seguiu seu olhar compreendendo a complexidade do equilíbrio que tentavam alcançar. Falando em desafios, comentou baixando a voz, você viu quem acabou de chegar. Iracema voltou-se para a entrada principal, onde Lavínia Vasconcelos fazia sua aparição elegante, como sempre, em um vestido de estilista que contrastava com o artesanato tradicional que a rodeava. Ao seu lado, para surpresa de Iracema, caminhava Caio Linhares, seu irmão mais novo, parecendo desconfortável, mas determinado em um terno formal. Eu o convidei, explicou Mendonça, ante sua expressão de surpresa. Com autorização de Inácio. Claro,
Pensamos que era tempo de construir pontes, não muros. Antes que Iracema pudesse responder, Teodoro apareceu ao seu lado, colocando discretamente sua mão na parte baixa de suas costas, em um gesto de apoio silencioso. Embora seu relacionamento fosse agora um segredo aberto na empresa, esta era a primeira vez que se mostravam juntos em um evento oficial. Minha mãe insistiu em vir, murmurou Teodoro. Diz que como esposa do presidente tem obrigações sociais incontornáveis. Iracema assentiu agradecida por sua presença enquanto se preparava para um dos encontros mais complicados de sua nova vida. Com dignidade serena, caminhou em direção à entrada para receber os recém-chegados. Senhora Vasconcelos, saudou com formalidade profissional. É uma honra contar com sua presença. Lavínia a estudou com aquele olhar avaliativo que parecia medir cada detalhe, desde a qualidade de seu vestido até a segurança de sua postura. Algo havia mudado em sua expressão, no entanto, onde antes havia desdém, apenas dissimulado, agora parecia haver certa curiosidade relutante. Parabéns pelo projeto Iracema, respondeu com surpreendente cordialidade. É impressionante. O elogio, ainda que formulado com certa rigidez, representava uma mudança significativa em sua atitude. Antes que Iracema pudesse responder, Lavínia continuou. Creio que conhece este cavalheiro, disse indicando Caio. Apresentou-se esta manhã em minha fundação, oferecendo seus serviços como voluntário para nosso programa de educação financeira em comunidades marginalizadas. Caio, 2 anos mais novo que Iracema, mas marcado por experiências que o faziam parecer mais velho, adiantou-se com um sorriso nervoso. Surpresa, irmã, disse abraçando-a brevemente. Parece que ambos estamos nos reinventando. O encontro, inesperado com seu irmão, especialmente nestas circunstâncias, despertou em Iracema uma mistura de emoções contraditórias. O orgulho por vê-lo reconstruir sua vida mesclava-se com a apreensão sobre como seria recebido neste ambiente. Para sua surpresa, foi Teodoro quem interveio com naturalidade. Caio estava nos contando sobre seu trabalho com jovens em risco, comentou incluindo imediatamente na conversa. Creio que poderia haver sinergias interessantes com nosso programa de capacitação para guias locais. A facilidade com que Teodoro navegava esta situação potencialmente incômoda, tendendo pontes onde outros teriam construído muros, fez com que Iracema sentisse uma onda de afeto renovado por ele. Sob a superfície do jovem privilegiado, havia uma genuína capacidade para ver o valor em pessoas e situações que outros descartariam. A noite continuou desenrolando-se como um complexo tapete de interações, algumas tensas, outras surpreendentemente fluidas. Inácio apresentou formalmente Caio aos investidores americanos como o irmão de nossa visionária diretora, um reconhecimento público de um vínculo que semanas atrás teria sido considerado problemático. Williams, sempre pragmático, mostrou mais interesse na experiência de Caio com comunidades vulneráveis que em seu passado judicial. Em um momento de relativa calma, Iracema encontrou-se a sós com Lavínia no terraço que dava para o jardim interior, ambas observando a celebração. A partir de certa distância, nunca entenderei por que escolheu meu filho, comentou Lavínia sem preâmbulos, sua voz carecendo da hostilidade que Iracema esperava, substituída por uma curiosidade genuína. Poderia ter tido qualquer executivo da sua idade com sua nova posição. Iracema considerou cuidadosamente sua resposta, consciente da importância deste momento. Não o escolhi, Lavínia, respondeu com honestidade tranquila. Nem ele me escolheu. Simplesmente nos encontramos nesse estranho território onde as diferenças se convertem em complementos em vez de obstáculos. Lavínia a observou com renovada atenção, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Sabe por que me opus tão firmemente? Perguntou sua voz, adquirindo um tom mais pessoal. Não era apenas pela diferença de idade, ou sua origem, ou o passado de seu irmão. Eu sei, assentiu Iracema. Era porque representou um colapso das estruturas que você havia construído cuidadosamente, onde as linhas entre serviço e liderança, entre empregada e família, deviam permanecer absolutamente claras. Um sorriso relutante apareceu no rosto de Lavínia. Você é mais perceptiva do que eu lhe dava crédito, admitiu.
Toda minha vida esteve definida por essas linhas claras, essas categorias ordenadas. E, de repente, você as desfez todas. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente, não de hostilidade, mas de reconhecimento mútuo de duas mulheres inteligentes avaliando-se sob uma nova luz. Não posso prometer que aprovarei este relacionamento, continuou finalmente. Lavínia, mas estou disposta a observar, a reconsiderar minhas presunções. Para Iracema, essas palavras representavam mais que uma trégua, eram o reconhecimento de sua humanidade completa, além das etiquetas e categorias que haviam definido sua relação desde o princípio. A celebração continuou até bem entrada a noite com Inácio, anunciando formalmente a expansão do conceito a 3 localizações mais Paraty, Tiradentes e Olinda. O sucesso do Centro Cultural havia superado todas as expectativas, atraindo não apenas turistas internacionais, mas brasileiros interessados em redescobrir suas próprias tradições. Quando os últimos convidados se foram, Iracema encontrou-se no pátio central junto a Teodoro Inácio e, surpreendentemente, Lavínia e Caio. Um grupo improvável unido por circunstâncias ainda mais improváveis. Pelas pontes invisíveis, brindou. Inácio levantando sua taça de cachaça. Essas que conectam mundos que pareciam irreconciliáveis. Enquanto todos bebiam a saúde dessas pontes metafóricas, Iracema compreendeu que sua verdadeira conquista não era profissional, mas humana. Havia conseguido que pessoas de mundos radicalmente diferentes começassem a ver-se mutuamente, não como categorias abstratas, mas como indivíduos complexos e valiosos. As pontes mais importantes, refletiu enquanto observava seu irmão conversando animadamente com Teodoro sobre programas comunitários. Não são as que se constroem com concreto e aço, mas as que se tecem com compreensão e respeito palavra. A palavra as pontes mais importantes, refletiu enquanto observava seu irmão conversando animadamente com Teodoro sobre programas comunitários. Não são as que se constroem com concreto e aço, mas as que se tecem com compreensão e respeito, palavra a palavra, gesto a gesto, até criar conexões que antes pareciam impossíveis. O auditório da Universidade de São Paulo resplandecia sob as luzes preparadas para a conferência inaugural do Simpósio Internacional de Turismo Cultural Sustentável. Na primeira fila, executivos de tesouros tropicais compartilhavam espaço com acadêmicos representantes de comunidades indígenas e figura-chave do setor turístico internacional. A tensão expectante era palpável, enquanto o relógio se aproximava da hora marcada. Para Iracema, retornar a este auditório, onde anos atrás havia ministrado aulas, representava um fechamento de círculo perfeito. Vestida com um terno-saia cor turquesa que evocava as águas de Bonito, repassava mentalmente as notas de sua apresentação, enquanto observava o fluxo constante de participantes que enchiam as poltronas. Você parece nervosa, comentou Teodoro sentado ao seu lado. Você que negociou com investidores de 4 continentes. Iracema sorriu, reconhecendo a ironia da situação. Aqui foi onde perdi minha identidade profissional há 5 anos, explicou em voz baixa. A última vez que estive neste palco era a doutora Linhares apresentando pesquisas sobre comunicação intercultural. Na semana seguinte, estava limpando casas com as mãos que antes seguravam livros. Teodoro tomou sua mão discretamente, um gesto que já não ocultavam, embora mantivessem com sóbria dignidade em espaços públicos. E agora você retorna transformada, não diminuída, respondeu, com um impacto real que vai além das teorias acadêmicas. Antes que pudesse responder, a decana da Faculdade de Estudos Turísticos subiu ao palco para dar início ao evento. Entre os agradecimentos protocolares, um nome captou a atenção de todos os presentes. Agradecemos especialmente a presença do professor Augusto Monteiro, recentemente nomeado diretor do Instituto de Linguística Aplicada, que nos acompanha depois de sua estadia de pesquisa em Cambridge. Iracema tensionou-se visivelmente. Augusto Monteiro havia sido seu ex-marido, o mesmo que, como diretor de departamento, havia escolhido preservar outras posições acadêmicas sobre a sua durante os cortes orçamentários. O homem que ascendia ao pódio para tomar assento junto a outros dignitários era uma versão mais grisalha,
mas igualmente ereta do acadêmico ambicioso que havia priorizado sua carreira sobre seu casamento. Você está bem? Sussurrou Teodoro, notando sua reação. É meu ex-marido, respondeu Iracema com voz apenas audível. Não sabia que estaria aqui. A coincidência parecia uma prova final, um exame do caminho percorrido. 5 anos. Atrás esse encontro a teria devastado, confrontando-a com tudo o que havia perdido. Hoje, no entanto, enquanto escutava a decana apresentá-la como uma das visionárias mais importantes na revitalização do turismo cultural brasileiro, Iracema sentiu uma estranha serenidade. Quando subiu ao palco, os aplausos foram calorosos. Entre os rostos que a observavam do público, distinguiu Inácio sentado junto a Lavínia, cuja presença neste evento acadêmico representava outro pequeno milagre de reconciliação. Gervásio Mendonça e vários executivos aplaudiam com entusiasmo genuíno. E ali na terceira fila, Caio sorria com orgulho fraternal junto a representantes das comunidades mineiras com as quais agora colaborava. O contraste entre sua última aparição neste auditório e o momento presente não podia ser mais profundo. Então havia sido uma acadêmica respeitada, mas limitada ao âmbito teórico. Hoje retornava como ponte vivente entre mundos, o corporativo e o comunitário, o tradicional e o inovador, o privilegiado e o marginalizado. Há 5 anos neste mesmo auditório, começou sua voz clara e serena. Eu falava sobre teorias de comunicação intercultural. Hoje falarei sobre como essas teorias podem transformar-se em realidades que beneficiem tanto comunidades tradicionais quanto empresas modernas, criando um novo modelo de turismo baseado não na exploração, mas no intercâmbio autêntico. Durante os 40 minutos seguintes, Iracema expôs o modelo que havia desenvolvido, respaldando-o com dados concretos sobre impacto econômico em comunidades indígenas, preservação cultural e sustentabilidade ambiental. Os slides mostravam imagens do Centro Cultural Mineiro e os 3 novos centros em desenvolvimento, junto com depoimentos de artesãos cujas vidas haviam melhorado significativamente graças à conexão direta com mercados internacionais. Guindios, sua posição privilegiada no palco Iracema, podia observar as reações do público. A expressão inicialmente cética de Augusto Monteiro havia dado lugar a um interesse relutante. Os investidores internacionais tomavam notas com avidez. Os representantes comunitários assentiam com aprovação ao escutar como o modelo priorizava a autenticidade cultural sobre a comercialização superficial. O verdadeiro luxo do século XXI não é o mármore importado ou as comodidades padronizadas, concluiu Iracema. É a experiência autêntica, o encontro genuíno com outras formas de ver e habitar o mundo. O Brasil possui uma riqueza cultural incomparável. Nosso desafio é compartilhá-la de maneira que enriqueça tanto os que a oferecem quanto os que a recebem. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Enquanto respondia perguntas do público, Iracema sentiu que completava um ciclo vital. O conhecimento acadêmico que havia adquirido, a experiência de invisibilidade social que havia vivido como empregada doméstica e a visão empresarial que havia desenvolvido junto a Inácio fundiam-se agora em uma síntese perfeita, representada por este momento de reconhecimento no lugar mesmo onde havia começado seu descenso. Ao terminar a sessão de perguntas enquanto descia do palco, encontrou-se frente a Augusto Monteiro, que havia abandonado seu assento para aproximar-se do pódio. Impressionante apresentação, Iracema, disse com aquela familiaridade acadêmica que uma vez haviam compartilhado. Sempre soube que você tinha potencial, mas isso... Obrigada, Augusto, respondeu ela com cordialidade profissional sem rastro da dor que sua presença teria despertado anos atrás. Me alegra que a universidade continue apostando na pesquisa linguística sob sua direção. Na verdade, continuou ele baixando ligeiramente a voz, estamos criando um novo departamento de comunicação intercultural aplicada. Me perguntava se você consideraria retornar à academia como diretora do departamento. A oferta que representava a validação acadêmica definitiva ficou suspensa entre eles como uma ponte para um passado alternativo, uma vida que poderia ter sido. Iracema
considerou brevemente, sentindo o peso da ironia, o mesmo homem que havia contribuído para sua saída, agora lhe oferecia um retorno triunfal. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Teodoro havia se aproximado discretamente, sem interromper, mas oferecendo seu apoio silencioso. "Apresento a você Teodoro Vasconcelos", disse Iracema com um sorriso sereno. "Meu noivo e sócio no projeto de Paraty." A surpresa no rosto de Augusto foi momentânea, mas evidente. Seus olhos moveram-se entre ambos, registrando a diferença de idade, a cumplicidade evidente, a serenidade confiante que emanava de sua ex-esposa. "Um prazer", respondeu finalmente apertando a mão de Teodoro. E sobre minha oferta, Iracema considerou suas palavras cuidadosamente, consciente de que sua resposta representava uma escolha não apenas profissional, mas existencial. "Me sinto honrada, Augusto, realmente", começou. "Mas descobri que meu lugar está nesse espaço, onde a teoria se transforma em prática, onde os mundos se encontram. Embora sempre estarei disponível para colaborar com a universidade como consultora externa." A compreensão refletiu-se nos olhos de seu ex-marido, junto com algo que parecia respeito renovado. "O mundo acadêmico perdeu uma grande teórica", comentou, "mas o Brasil ganhou algo mais valioso." Quando Augusto se afastou para cumprimentar outros colegas, Teodoro olhou para Iracema com curiosidade. "Tem certeza?" perguntou. "Sei. O quanto a academia significava para você." Iracema observou o auditório, que uma vez havia representado o pináculo de suas aspirações. Agora parecia simplesmente um espaço a mais em um mundo muito mais amplo que havia aprendido a habitar. "Completamente certa", respondeu. "Não se trata de escolher um mundo sobre outro, mas de construir pontes entre todos eles." Enquanto avançavam para a recepção posterior, onde Inácio conversava animadamente com investidores internacionais e representantes comunitários, Iracema refletiu sobre a arquitetura invisível que havia redefinido sua vida. Os espaços que havia habitado, desde salas universitárias até mansões que havia limpado, desde salas de reuniões corporativas até oficinas artesanais remotas, haviam se transformado em um só território integrado, uma geografia pessoal que abarcava extremos que a maioria das pessoas nunca experimentaria em uma só vida. A verdadeira arquitetura, pensou enquanto observava pessoas de mundos aparentemente irreconciliáveis conversar com entusiasmo sobre projetos comuns, não consiste em construir muros que separem, mas em desenhar espaços onde os encontros improváveis não só sejam possíveis, mas inevitáveis. O amanhecer em Paraty pintava os edifícios coloniais com tonalidades douradas, enquanto Iracema contemplava a cidade da varanda da pousada boutique que abrigaria a inauguração do segundo centro cultural de tesouros tropicais. Aos seus 43 anos, com o cabelo recolhido em um elegante coque e vestida com um traje de linho branco que contrastava com o chale bordado que usaria mais tarde, projetava uma imagem que combinava autoridade profissional e conexão cultural, autêntica. 6 meses haviam transcorrido desde sua conferência na USP, um período de transformações aceleradas tanto para tesouros tropicais quanto para sua vida pessoal. O modelo de turismo cultural havia se convertido em caso de estudo em escolas de negócios internacionais, e 3 cadeias hoteleiras competidoras haviam começado a implementar conceitos similares, o maior elogio que uma inovação empresarial poderia receber. "Bom dia." A voz de Teodoro interrompeu seus pensamentos enquanto lhe oferecia uma xícara de café. "A equipe técnica já está instalando tudo para a cerimônia. Os artesãos de Olinda acabam de chegar." Iracema aceitou o café, desfrutando este momento de calma antes da inevitável voragem do dia. A relação entre ambos havia evoluído para uma associação que transcendia o romântico para converter-se também em uma poderosa aliança criativa. O talento arquitetônico de Teodoro havia encontrado expressão perfeita no desenho de espaços que honravam tradições ancestrais, enquanto satisfaziam expectativas contemporâneas de conforto e funcionalidade. "Nervoso com a cerimônia?" perguntou ela, notando certa tensão em seus movimentos. Teodoro sorriu, passando uma mão por seu cabelo, ligeiramente despenteado. "Um pouco", admitiu.
Não é todos os dias que formalizamos um compromisso diante de duas famílias com histórias tão diferentes, investidores internacionais e representantes de 6 comunidades tradicionais. A decisão de incorporar seu compromisso formal como parte da inauguração do Centro Cultural havia sido ideia de Inácio, que havia assinalado a perfeita simetria simbólica, um novo começo empresarial e pessoal, uma ponte entre culturas em todos os sentidos possíveis. Falou com sua mãe esta manhã, perguntou Iracema, consciente de que a relação entre Teodoro e Lavínia seguia sendo complexa, embora tivesse evoluído significativamente desde a hostilidade inicial. Brevemente, respondeu ele. Está supervisionando pessoalmente a decoração floral. Aparentemente, as orquídeas que encomendou de Olambra não cumpriam com seus padrões exatos de cor. Ambos riram, reconhecendo nessa preocupação pelos detalhes a forma particular com que Lavínia expressava sua aceitação gradual da relação. Após meses de resistência, a mãe de Teodoro havia encontrado seu próprio caminho para a reconciliação, canalizando sua energia em converter a cerimônia em um evento socialmente impecável. E Caio se ofereceu para acompanhá-la na ausência de seu pai, continuou Teodoro. Diz que é seu direito como irmão mais velho. A menção de seu irmão trouxe um sorriso especial ao rosto de Iracema. Caio havia completado sua própria transformação notável, convertendo-se em coordenador do programa de capacitação financeira para artesãos dentro de tesouros tropicais, utilizando sua dolorosa experiência passada como ferramenta para empoderar outros. Parece apropriado, respondeu. Afinal, estamos celebrando segundas oportunidades em todos os sentidos. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade. O novo centro cultural, localizado em um antigo casarão colonial restaurado, combinava elementos arquitetônicos do período imperial com intervenções contemporâneas que destacavam sem dominar a beleza histórica do edifício. Cada sala havia sido desenhada para representar uma região cultural do Brasil, criando um mapa experiencial que os visitantes percorreriam guiados por membros das comunidades representadas. Ao meio-dia, enquanto supervisionava os últimos detalhes da sala principal, onde se realizaria a cerimônia, Iracema recebeu uma notícia inesperada entre os convidados de última hora. Encontrava-se a ministra da Cultura, que havia modificado sua agenda para assistir pessoalmente, após ouvir sobre o impacto do projeto em comunidades tradicionalmente marginalizadas. Isso eleva tudo a um novo nível, comentou Gervásio Mendonça, visivelmente emocionado pela projeção midiática que tal presença garantia. Poderíamos estar falando de uma política nacional baseada em nosso modelo. Iracema assentiu consciente das implicações. O que havia começado como uma estratégia de sobrevivência empresarial transformava-se em uma potencial mudança paradigmática para o turismo brasileiro, com repercussões que iam muito além dos interesses comerciais de tesouros tropicais. Às 5 da tarde, com o sol começando seu descenso, atrás dos telhados coloniais de Paraty, o pátio central do Centro Cultural apresentava uma imagem extraordinária. Executivos em ternos impecáveis conversavam com mestres artesãos trajados com suas melhores vestes tradicionais. Turistas internacionais, selecionados especialmente para a inauguração, observavam fascinados as demonstrações de técnicas ancestrais. Representantes governamentais intercambiavam cartões com investidores potenciais. Em um canto discreto do pátio, Inácio ajustava sua gravata enquanto mantinha uma conversa em voz baixa com Iracema. Quando contratei você como tradutora, improvisada naquela noite, comentou com um sorriso nostálgico. Jamais imaginei que acabaria convertendo-se em família. Iracema, radiante em um vestido contemporâneo, desenhado especialmente para a ocasião, combinando tradições têxteis mineiras com um corte moderno, assentiu com emoção contida. A vida tem um senso de humor particular, respondeu, e uma sabedoria que supera nossos planos mais cuidadosos. Falando em planos, continuou Inácio adotando um tom mais formal. O Conselho aprovou por unanimidade sua nomeação como vice-presidente executiva de Desenvolvimento Cultural. A notícia, embora esperada, após o sucesso do projeto, seguia, representando um marco extraordinário em sua trajetória. De empregada doméstica
a vice-presidente executiva em menos de 2 anos, uma ascensão sem precedentes que desafiava todas as convenções corporativas brasileiras. Obrigada por acreditar em mim, respondeu Iracema com sinceridade, quando ninguém mais acreditava. Inácio negou suavemente com a cabeça. Você acreditou em si mesma quando todo o sistema lhe dizia que não tinha valor, corrigiu. Eu simplesmente tive o bom senso de reconhecer o que estava diante dos meus olhos. O som de sinos anunciou o início da cerimônia formal. Os convidados começaram a tomar assento nas cadeiras dispostas em semicírculo ao redor de um espaço central, onde artesãos de diversas regiões haviam tecido um tapete cerimonial utilizando técnicas de 5 tradições distintas, simbolizando a união de mundos diversos. Teodoro esperava no centro, vestindo um terno contemporâneo com detalhes de bordado tradicional que faziam eco ao traje de Iracema. Ao seu lado, surpreendentemente, encontrava-se Lavínia, que havia insistido em acompanhá-lo. Como testemunha oficial, um gesto que simbolizava sua aceitação definitiva da união. Enquanto Caio a escoltava para o centro do círculo Iracema, observou os rostos que a rodeavam. Robert Williams e os investidores americanos agora convertidos em defensores entusiastas do turismo cultural, Otávio Buarque, cujo ceticismo inicial havia se transformado em respeito relutante, os artesãos de 6 comunidades distintas, que a haviam adotado como ponte confiável entre seus mundos e o corporativo, e dezenas de outros rostos que representavam as múltiplas facetas de sua extraordinária jornada. A cerimônia desenhada por ambos para honrar tanto tradições ancestrais quanto contemporâneas começou com um ritual de purificação com ervas realizado por um ancião indígena. Continuou com leituras em português e inglês e tupi-guarani, representando os múltiplos idiomas que haviam definido e transformado suas vidas. Quando chegou o momento dos votos, Teodoro tomou as mãos de Iracema e falou com voz clara que ressoou no pátio colonial. Escolho você, não apesar de nossas diferenças, mas precisamente por elas, declarou. Pelos mundos distintos que você habitou e que me ensinou a ver. Por sua capacidade de transformar cada obstáculo em uma ponte. Prometo ser companheiro em todos os idiomas do seu coração, aprender constantemente o vocabulário cambiante do nosso amor e construir junto a você espaços onde o improvável se torne possível cada dia. Os olhos de Iracema brilhavam com emoção enquanto respondia. Escolho você como companheiro de transformação, disse sua voz firme apesar da emoção. Como testemunha de meus múltiplos renascimentos e arquiteto de espaços compartilhados. Prometo a honestidade que forjei em tempos difíceis, a resiliência que aprendi, quando tudo parecia perdido, e a sabedoria de valorizar tanto o que somos, quanto o que podemos chegar a ser juntos. Em cada idioma que falo, em cada mundo que habito, meu coração pronuncia seu nome como sinônimo de lar. A colocação mútua de alianças desenhadas por artesãos de prata de Mariana, seguindo motivos indígenas antigos, selou formalmente a união, enquanto os assistentes aplaudiam com entusiasmo genuíno. A ministra da Cultura, visivelmente comovida, foi a primeira a felicitá-lo, seguida por Inácio e Lavínia, que pela primeira vez desde que Iracema os conhecia, pareciam perfeitamente unidos em propósito e emoção. A celebração que se seguiu fusionava elementos de festa tradicional brasileira com toques de sofisticação contemporânea. Chefes reconhecidos serviam reinterpretações de pratos ancestrais, enquanto músicos combinavam instrumentos pré-colombianos com arranjos modernos. Os discursos oficiais destacaram não apenas a inovação empresarial de tesouros tropicais, mas a filosofia de pontes culturais que Iracema havia convertido no núcleo do projeto. Em um momento da noite, enquanto dançavam sob estrelas que pareciam brilhar com intensidade especial sobre Paraty, Teodoro sussurrou ao ouvido de Iracema. Sabe o que é o mais extraordinário de tudo isso? O quê? Perguntou ela, deixando-se levar pela música e pelo momento. Que nenhum de nós está onde se supunha que devíamos estar, respondeu com um sorriso. E, no entanto, ambos estamos exatamente onde pertencemos. Iracema apoiou sua cabeça no ombro de seu agora marido, sentindo a verdade profunda em suas palavras.
As expectativas sociais, as trajetórias predefinidas, os muros aparentemente intransponíveis entre seus mundos originais, tudo havia sido transformado por uma série de circunstâncias que começaram com uma simples reunião, onde faltou um tradutor. As palavras, pensou, enquanto observava convidados de mundos aparentemente irreconciliáveis conversar com entusiasmo crescente. Não apenas descrevem a realidade, mas podem criá-la. Um novo vocabulário gera novas possibilidades, novos espaços, onde habitar juntos. A cerimônia das palavras que acabavam de compartilhar não era simplesmente um ritual social, mas um ato criativo que definia um novo território, um lar construído, não com tijolos e cimento, mas com promessas, visões compartilhadas, e a coragem de imaginar conexões onde outros só viam barreiras. 2 anos depois da cerimônia em Paraty, a varanda privada da casa que Iracema e Teodoro haviam construído nas colinas de Tiradentes oferecia uma vista perfeita do vale ancestral, onde civilizações centenárias haviam florescido e declinado, deixando marcas culturais que agora encontravam nova vida através dos 5 centros culturais de tesouros tropicais distribuídos pelo país. O entardecer tingia a paisagem com tons dourados, enquanto Iracema, agora aos 45 anos, e na plenitude de sua maturidade pessoal e profissional, desfrutava um raro momento de tranquilidade. A revista Forbes, aberta sobre a mesa, mostrava um artigo destacado: Revolução cultural como Iracema Linhares transformou o turismo brasileiro e criou um modelo global de sustentabilidade. O som de passos familiares anunciou a chegada de Teodoro, que se uniu a ela na contemplação da paisagem, colocando silenciosamente uma xícara de chá de erva cidreira à sua frente. Acabei de falar com meu pai, comentou sentando-se ao seu lado. A reunião com o Fundo Soberano de Singapura foi um sucesso. Querem implementar nosso modelo em 3 países do Sudeste Asiático. Iracema assentiu, permitindo-se um momento de satisfação tranquila. O que havia começado como uma estratégia de sobrevivência empresarial havia se convertido em um fenômeno global, com delegações de 4 continentes visitando regularmente os centros culturais brasileiros para estudar sua metodologia. Como está Caio com os preparativos para a conferência? Perguntou, lembrando que seu irmão, agora diretor de programas comunitários da Fundação Tesouros Tropicais, preparava uma apresentação importante para a Unesco em Paris na semana seguinte. Nervoso, mas preparado, respondeu Teodoro com um sorriso. Diz que nunca imaginou que sua experiência pessoal se converteria na base de um programa internacional de reabilitação econômica. Ambos contemplaram em silêncio, como as luzes começavam a acender-se nas casas espalhadas pelo vale, criando constelações terrestres que faziam eco das primeiras estrelas aparecendo no céu crepuscular. Às vezes me pergunto, refletiu, Iracema, como teria sido minha vida se aquele tradutor tivesse chegado a tempo à reunião com os Williams. Teodoro considerou a pergunta, entrelaçando seus dedos com os dela em um gesto que havia se tornado natural, como respirar. Acredito que, eventualmente, você teria encontrado seu caminho, respondeu depois de um momento. As pessoas como você, com essa combinação única de resiliência e visão, sempre encontram formas de transformar suas circunstâncias. Talvez, concedeu ela, mas teria perdido algo inestimável. O quê? Perguntou ele, curioso. A experiência de ser invisível, explicou Iracema. De habitar o espaço entre mundos, de observar sem ser observada. Essa invisibilidade forçada me deu uma perspectiva que nenhuma educação formal poderia ter proporcionado. Um confortável silêncio se instalou entre eles, enquanto o céu completava sua transição para o azul profundo da noite mineira. Ao longe podiam escutar-se os preparativos para uma celebração no povoado próximo, onde a fundação havia financiado um ateliê têxtil que agora exportava criações para boutiques de luxo em Nova York, Paris e Tóquio. Lembra do que me disse aquela noite na biblioteca de seu pai? Perguntou Iracema, sua mente viajando para os inícios de seu relacionamento. Sobre como cada idioma constrói uma realidade ligeiramente diferente. Teodoro assentiu, lembrando perfeitamente aquele momento de conexão intelectual que havia sido o começo de algo muito mais profundo. Tenho pensado, continuou ela,
que o que realmente criamos estes anos não é apenas um modelo de negócio ou um relacionamento, mas um novo idioma, uma forma de comunicação que permite traduzir valor entre mundos que antes se consideravam incompatíveis. A linguagem do coração, sugeriu Teodoro, compreendendo imediatamente a metáfora. Exatamente, sorriu Iracema. Um idioma que não se aprende em livros nem se ensina em universidades, que se constrói a experiência, tradução, a tradução, ponte a ponte. O som do telefone interrompeu brevemente sua conversa. Era Lavínia ligando para confirmar sua chegada no dia seguinte. A relação entre sogra e nora havia evoluído para um respeito mútuo, baseado no reconhecimento das fortalezas complementares de cada uma, a compreensão de tradições sociais de Lavínia e a visão inovadora de Iracema haviam se convertido em ativos valiosos para a nova direção das empresas familiares. Quando terminou a ligação, Teodoro apontou para um ponto no horizonte onde as luzes de veículos marcavam a estrada serpenteante que conectava a cidade com os povoados montanhosos. Olhe, disse, os primeiros participantes do workshop internacional estão chegando. Durante a semana seguinte, sua casa se converteria em sede de um encontro entre artesãos tradicionais brasileiros e designers contemporâneos de 5 países, mais uma ponte na arquitetura de conexões que haviam construído metodicamente durante anos. Deveríamos descer para recebê-los, sugeriu Iracema, levantando-se. Enquanto se preparavam para receber os visitantes internacionais, Iracema contemplou brevemente o percurso extraordinário que a havia levado de empregada invisível a arquiteta de pontes culturais, reconhecida internacionalmente. Cada etapa de sua vida, inclusive as mais dolorosas, havia contribuído essencialmente para sua capacidade de conectar mundos aparentemente irreconciliáveis. O caminho não havia sido fácil. Havia enfrentado resistências, preconceitos, questionamentos constantes sobre sua legitimidade. Mas com cada obstáculo superado, com cada conexão forjada entre realidades distantes, havia demonstrado que as fronteiras mais intransponíveis existem principalmente na mente. Enquanto desciam pelo caminho iluminado com tochas em direção à área de recepção, onde artesãos locais esperavam com cerimônias de boas-vindas tradicionais, Teodoro deteve-se brevemente para contemplar a mulher que havia transformado, não apenas sua vida, mas a visão completa de sua família sobre o valor e o propósito empresarial. Sabe que te amo, não é? Disse com simplicidade as palavras familiares carregadas de significado renovado cada vez que as pronunciava. Iracema sorriu à luz das tochas, iluminando seu rosto com um resplendor cálido, que acentuava a serenidade e sabedoria que os anos lhe haviam outorgado. Sei, respondeu, em todos os idiomas que compartilhamos. Enquanto avançavam juntos para receber seus convidados internacionais, Iracema refletiu sobre a natureza das verdadeiras transformações. Não ocorriam em momentos dramáticos de revelação súbita, mas na acumulação paciente de pequenos atos de coragem, em decisões cotidianas, de ver além das aparências, na vontade persistente de tender pontes onde outros construíam muros. Ao final, pensou, enquanto as primeiras palavras de boas-vindas se intercambiavam em uma mistura de idiomas que simbolizava perfeitamente sua filosofia de vida. O idioma mais universal não é o que se fala com a língua, mas o que se expressa com ações. O vocabulário do respeito mútuo, a gramática da dignidade compartilhada, a sintaxe da transformação contínua, a verdadeira linguagem do coração. E enquanto as estrelas brilhavam sobre o Vale Mineiro, testemunhas silenciosas de civilizações que haviam florescido e desaparecido, mas cuja essência cultural perdurava em cada tecido, cada receita, cada palavra preservada. Iracema e Teodoro continuavam seu trabalho de tecelões de mundos, tradutores de valor, arquitetos de possibilidades que transcendiam as limitações da origem, da idade, da classe social e das expectativas impostas. O círculo que havia começado naquela noite na mansão dos Jardins, quando uma empregada doméstica havia dado um passo à frente para traduzir palavras que mudariam o curso de múltiplas vidas, completava-se agora em uma espiral ascendente de possibilidades compartilhadas onde cada final
era simplesmente o começo de uma nova tradução, uma nova ponte, um novo capítulo no interminável diálogo entre mundos que só pode ocorrer quando nos atrevemos a ver o outro em sua complexidade, total além das categorias simplificadoras que nos limitam a todos. Na linguagem do coração, não existem estrangeiros, só pessoas que ainda não aprendemos a compreender. E na arquitetura da alma, não há muros intransponíveis, só pontes que aguardam ser construídas por quem tem a coragem de imaginar conexões onde outros só veem abismos.